Olha, ainda sou eu. Ainda sou eu. Lá vamos nós. Eu dessa vez estou falando da Matra 12. Esses livros todos aqui são diferentes. Quem já me assistiu em live antes sabe que essa não é. Essa, como vocês sabem, não é o meu fundo, né? Quem já assistiu minhas lives, oi Dani, que saudade. Sabe que esse aqui não é o meu fundo padrão. Eu estou na Matra em Florianópolis e vou fazer daqui. Por uma circunstância que me obrigou a vir a Floripa, daí eu aproveitei para já fazer. Só falta ele entrar de novo, eu estou ali torcendo para que a filha mais velha dele, que é um pouco mais velha que o meu filho, possa dar uma ajuda. Os filhos dão aquela força para nós, hein? Se precisar, a gente vê. Então, vamos falando sobre o tempo. Aqui em Florianópolis tem sol, e a última MP ainda é aquela que diz que o governo, que a União não se responsabiliza por nada, exclui a responsabilidade civil, que é por acaso. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não está. Eu não consigo chamar porque ele não entrou. Eu ia fazer um teste, mas aí acabamos passando por isso e não rolou. Deixa eu ver aqui. Isso, Sônia, chama aí. Não, não destravou não, faz assim comigo. Tá tão bonito. Patrícia, mede, mas aqui tá tudo bem. Na minha conexão eu acho que tá certo. É a do Oscar que não tá boa, Patrícia. Tá travado dele, né? O meu não tá travado, né? Diz pra mim que não. Mosquito na mata. Oh, a Erika chegou. Só que o meu tá travando também, porque pra mim a conexão tá ótima, sabe? E aí eu não consigo receber a conexão do Oscar. É isso que tá me assustando aqui. Nessa aqui a gente não vai falar de vídeo audiências, de videoconferência para audiência não, tá? Nessa aqui a gente vai falar sobre as MPs, segurança jurídica. Obrigada, Andréa. O meu também faz assim. Obrigada. Oi, doutor Felipe. Nossa, caprichei tanto. Não, não vê o Oscar, porque ele sumiu. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui só um instantinho. Então, vocês podem perceber, a nossa revolução é outra. Aqui, ó. Jura, gente? Não, mas vai voltar, é porque eu mudei a conexão do meu para 4G para ver se melhorava, mas é a dele. Tá coisado, né, Dani? Pois é. Eu travei? É isso que eu preciso saber. Eu tinha mudado. Mas não entra os caras, eu não sei o que acontece, gente. Vou fazer uma outra tentativa. Ai, que chato, né? Mas é que eu não quero perder esses minutos, sabe? Ele entrou, mas não aparece para mim. Vou fazer de novo, para não perder esses minutos poderosos, sabe? Melhorou? A minha transmissão melhorou? Mas ele não entra. Então, assim, difícil. Blumenau. Blumenau. Tô dizendo. Ó, eu aqui, em Floripa. Blumenau assim, viu? Só vento. Quero dizer para vocês que, para quem por acaso não conhece o Dr. Gelson, gente, é o que eu digo. Tenho sérias restrições. Eu tô ótima, obrigada. Eu sei, brincadeira. Eu quero dizer, então, que... chegou. Pedalando. Fala para eu ver se eu te escuto. Tudo bom? Estou com um Oi. fonezinho aqui para melhorar o áudio, tá bom? Agora eu tô te ouvindo.
Manda. E te vendo. Então, eu ia fazer a tua apresentação, embora quase todo mundo que eu vi até agora, o pessoal está dizendo que a tua internet é discada. Embora É eu rádio? acho que quem apareceu até agora é conhecido, mas só para garantir, eu sou a Andrea Pazzo, estou falando através da Matra, fazendo a live através da Matra, sou juiz de trabalho aqui do TRT da 12ª Região, estou em Itajaí, e nossa intenção, além de ouvir os cães, latindo ao fundo, é ouvir hoje o Dr. Oscar Crost, que é juiz do trabalho do nosso TRT também, está em Blumenau há muito tempo, e é mestre em desenvolvimento regional. Eu sou mestre em ciência jurídica pela Univale, ele é mestre em desenvolvimento regional pela FURB, e nós estamos aqui para conversar hoje sobre a nossa situação de calamidade pública e segurança jurídica, e tratar um pouco dessas, mais em relação às medidas e ações emergenciais e as suas implicações na segurança jurídica e no nosso Estado democrático de direito e, portanto, a curto, médio e longo prazo, no âmbito do direito do trabalho. Obrigada, Oscar, por ter aceito o convite da Matra, que foi feito pela doutora Patrícia, e muito obrigada por estar aqui comigo e me permitir ser a sua hostess na tarde de hoje. Então, diga quem é você na fila do pão, se quiser dizer mais alguma coisa, e aí partiu. Olá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Não consigo nem olhar direito para a Andréia aqui, porque eu só vejo pessoas conhecidas chegando e algumas saindo. Eu não sei se a imagem está tão complicada assim, mas Voltem, como ela voltem! colocou, vão perder o sorteio. Mas como ela colocou, nós vamos tratar de alguns aspectos aqui das medidas provisórias nesse período de calamidade e, inclusive, aproveitando para mostrar o quanto essas medidas podem contribuir, mas que sozinhas elas não têm como resolver os problemas que nós estamos enfrentando agora. Inclusive, a ideia da live veio de um compartilhamento que eu e a Andrea acabamos fazendo em trocas por e-mail, WhatsApp e debates em relação a cada surpresa que aparecia no meio da madrugada ou no início da manhã em grupos de WhatsApp. Então a gente veio aqui, na verdade, aprofundar essa discussão que já começou há alguns dias, né, algumas semanas. Nós já estamos desde março com as nossas primeiras reflexões da MP 927, nós fomos avançando, aí escrevemos mais alguma coisa. Quando eu digo escrevemos, o Oscar escreve, aí ele me manda, para ser bem honesta, e aí eu digo, eu posso brincar também, e aí eu escrevo mais algumas coisas, e a gente vai se complementando e vira algo em conjunto. Mas o Oscar é muito produtivo nesse sentido, então eu fico muito feliz que ele tome a iniciativa, porque aí aquilo, para mim, é muito estimulante. Eu daí me sinto muito estimulada a estudar e a completar. E a gente sabia, num primeiro momento, a gente estava tendo uma MP atrás da outra, com interpretações diversas, né? E nós sabemos da necessidade que existiu do poder público em tomar as ações emergenciais, que nesse primeiro momento a gente até entende que tenham que ser através de medida provisória, justamente pela situação de emergência. Então, foram muitas novas regras, em boa parte com o legislativo não operando, e sim o poder executivo legislando pela necessidade. Então, nós tivemos algumas leis, mas nós tivemos muitas medidas provisórias, já temos portarias e tivemos os decretos. Então, eu vou fazer algumas provocações, porque hoje o Oscar vai, como ele está inaugurando lives no Instagram, e eu não quero perder, porque vocês já me ouviram, já me viram um monte de vezes, então vamos aproveitar a novidade que nós temos e acho até um ponto de vista um pouco diferente, e o fogo no parquinho habitual que a gente gosta de fazer. Então, eu vou fazer algumas provocações e aí nós vamos trocando as ideias. Vamos começar pelo seguinte, Oscar, será que a gente consegue fazer uma análise adequada sobre a pertinência e a qualidade das normas que foram publicadas até agora? Quando a gente tem tanta produtividade, porque a produtividade foi intensa, foram muitas MPs, e aí tem as portarias, e aí tem decreto, no meio disso outros projetos de lei sobre outros assuntos também têm que ser levados em consideração, que tratam de direito civil e de muitas outras coisas. Será que dá para fazer uma análise adequada sobre a pertinência e qualidade quando tem essa produtividade excessiva?
Na verdade, assim, Andréia, isso não é uma opinião minha, isso é uma voz corrente para todos aqueles que atuam no direito, que toda lei que nasce prematura, ela acaba pulando algumas etapas do desenvolvimento. Por que é importante que as normas venham do Congresso Nacional e não do Executivo? Porque no Congresso nós temos uma representatividade muito grande de vários setores da sociedade. E mesmo dentro da Câmara e do Senado, nós temos as comissões. E essas comissões fazem um filtro bastante grande. Para além de ouvir os atores sociais, até mesmo colher as opiniões de todos os envolvidos e interessados, o devido processo legislativo ele permite enquanto a realidade vai sendo modificada e a lei vai sendo construída, eventuais falhas se corrijam. E as medidas provisórias, elas fazem o caminho inverso. Uma coisa que, quando muito poderia ser um projeto de lei, vira uma norma, torna-se aplicável e depois vai para o Congresso para discutir. O que acontece? Aquele primeiro momento, a impressão é de que a lei existe e vai amparar as pessoas. Mas raramente as medidas provisórias, quando são convertidas em projeto de lei e vão para o Congresso, são mantidas. Então isso cria um segundo momento de instabilidade. Então, assim, o que eu venho dizendo há bastante tempo em relação à reforma trabalhista, com suas MPs e agora a pandemia, é que, na dúvida, não faça nada, porque as pessoas acham assim, veio uma lei nova, tenho que aplicar. Essa aplicação vai depender da necessidade. Chegaremos até nessa questão dos projetos de conversão, porque a história recente mostra que legislar por MP é uma coisa bastante temerária, principalmente para as relações jurídicas que se prolongam no tempo, que é o caso das relações trabalhistas, que não vão se esgotar meramente naquele momento específico, né? E eu te pergunto, bom, para a gente falar sobre o seguinte, uma relação entre o princípio da legalidade, né, do Estado Democrático de Direito, a produção de normas por exceção e a sua interpretação, porque interpretar essas normas que estão sendo produzidas num estado de calamidade pública, portanto, num estado de exceção, até para a gente obedecer, tem que ser MP, por exemplo, porque a justiça, o direito do trabalho, a competência de legislar é da União. Então, a gente espera que tenha que ser pela medida provisória mesmo nesse primeiro momento. Mas como validar essa questão do princípio da legalidade, de um lado, essa produção de normas por exceção e a interpretação disso no Estado Democrático de Direito, sem a gente afetar essa quebra da necessidade do Poder Legislativo interferir, até por conta dessa questão dos atores sociais. Embora nós devemos fazer aquela crítica já antiga, que no caso da reforma trabalhista, por exemplo, embora isso tenha vindo de lei, a reforma de lá atrás, 2017, a gente sabe que ela não foi precedida da ampla discussão entre os atores. Né? Embora tenha, até porque foi um curto lapso de tempo entre o seu começo e o seu fim para aprovação, né? E agora, na medida provisória, tem necessariamente um prazo para que isso aconteça. Isso pode prejudicar a questão do princípio da legalidade no Estado Democrático de Direito? Olha, é uma pergunta que parece questão de prova, assim, para ver não qual a resposta que vai ser dada, mas por onde que a pessoa vai andar para tentar responder. Eu acredito que medida provisória e princípio da legalidade não andem muito juntos. Porque a legalidade, quando a gente fala, é aquela lei que não só presume-se válida e eficaz, como não há dúvidas quanto à constitucionalidade dela. E a medida provisória, nós tivemos, só para ter uma ideia assim, do que nós estamos falando, isso eu levantei para a minha fala sobre o teletrabalho no evento da Escola Judicial, nós tivemos 23 medidas provisórias no intervalo de 20 dias. Não todas relativas ao direito do trabalho, mas nós tivemos uma situação assim que, se não tivéssemos vivenciado, talvez nem acreditássemos, que uma medida provisória foi publicada e menos de 12 horas depois uma outra medida alterou um artigo. Então, assim, isso é tudo, menos legalidade. Então, me parece, assim, a medida provisória ela é um projeto de lei que tem um nascimento prematuro. E depois ela vai passar por todo o desenvolvimento, é como se fosse para o Congresso, para uma incubadora. Então, sempre que vem uma medida provisória, nós tivemos o exemplo da 808, que veio na trilha da Lei 13.467, Reforma Trabalhista, que não só não foi convertida em lei, como ela contrariava a própria lei, e aí os efeitos desse período em que ela vigorou têm que ser regulamentados pelo Congresso. Então, assim, a legalidade é virada do avesso.
É uma coisa completamente absurda. E eu sempre coloco, porque me parece assim, independente de concordar ou não com o teor das medidas provisórias ou das leis, quando vai se fazer alguma coisa, a gente deve ouvir alguém que conhece muito aquilo. Então eu sempre digo, não pode se fazer uma reforma ou mesmo criar uma lei para disciplinar uma situação totalmente nova sem uma comissão de notáveis. Sejam eles de acordo com o que nós pensamos ou não, mas alguém que entenda daquilo profundamente, para evitar aqueles erros mais comuns. E o que nós vemos na medida provisória, pelo menos nessas recentes, 927, 936? Grandes intenções, muito boa vontade, mas pouca técnica. Então não é o fato de ser uma medida provisória, mas é ser uma medida provisória em que força maior, suspensão contratual, teletrabalho, e aí eu bato no teletrabalho de novo, foi equiparado o teletrabalho ao trabalho em domicílio e depois foi dito que era essencial a tecnologia. Então misturou conceitos e isso, mais do que impedir a aplicação, isso acaba tornando uma regra pouco confiável, porque ela já parte de premissas erradas. E quando a regra vem com premissas erradas, ou acaba desaguando no judiciário, e nós somos os culpados por interpretar, e aí dizem que os juízes não querem aplicar a lei, ou então pior, a gente não vê nenhuma eficácia naquela medida provisória. Então, assim, aquele texto que nós publicamos no site da Matra, que dão sugestões de interpretação, é a fala não de quem tem razão, mas de quem tem a experiência de já ter visto esse filme várias vezes. É que até essa questão das boas intenções, a gente até escreveu sobre isso também, nós não estamos, inclusive, às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Vocês não querem que dê certo, vocês querem atrapalhar o desenvolvimento, as MPs são necessárias. A boa intenção da MP não tem nenhuma relação com a que ela se pretende. Então, o fato dela ter boas intenções, inclusive, parte da ideia de que toda legislação, toda lei, ou enfim, toda normativa, a gente vai interpretar a partir da intenção do legislador. E já não é assim. A gente já não interpreta a partir da intenção do legislador, e quanto tempo passa, a gente vê que a gente também não pode fazer uma interpretação só histórica, porque quem faz a interpretação histórica entende por que ela foi feita daquele jeito. Mas ainda assim, não é suficiente porque a gente precisa da interpretação teleológica e buscar, naquela boa intenção do legislador, seja ele quem for, uma intenção não só boa, mas voltada para o bem comum. E o conceito de bem comum, a finalidade social da norma, o conceito de bem comum, não está atrelado a estado de exceção, está atrelado a estado democrático de direito. A gente parte da ideia de que o fato, parece que assim, como a MP é bem intencionada para preservar emprego e renda e para preservar as relações de trabalho, então a gente tem que aceitar tudo que está escrito nela porque ela é bem intencionada. Como se depois esse não fosse se prolongar, e todo mundo já sabe que isso no direito do trabalho vai se prolongar por muito tempo, então nós temos, por exemplo, a própria questão da vigência, que nós sabemos que algumas previsões na MP, na própria MP 927, vão para muito além da vigência da MP. Porque, no caso do banco de horas, tem para recuperar 180 dias depois do fim da calamidade. Então, é no mínimo 180 a partir... 18 meses, desculpa. No mínimo 18 meses a partir de janeiro do ano que vem. Que é claro que essas alturas, ou MP se foi, e a gente sabe que muitas irão, porque você parte da premissa de que elas não são mais necessárias, porque como elas vêm na exceção, talvez o apuro, né, para a busca do projeto de lei de conversão, de uma boa técnica, não se entenda como necessário, porque aquela boa intenção já foi respeitada. Né? E aí aquilo que a gente falou sobre a 927 e 936, a 927, de um lado, traz medidas autocompositivas, né? Autoriza medidas autocompositivas, que acabaram gerando aquela discussão do acordo individual ou acordo coletivo, e a segunda traz a contrapartida governamental pelo pagamento do benefício. Esses questionamentos sobre a medida provisória 927, sobre a medida provisória 936, você acha que isso pode abrir mais algumas feridas que já estão muito latentes, principalmente pelo chefe do Poder Executivo, já com algumas questões problemáticas com o Poder Judiciário no geral e com o Poder Legislativo também. Quando a gente vê essas MPs, que parecem que vão ser a salvação, elas não são, mas elas têm as suas intenções, o que não as exime de serem, não tira a necessidade de serem constitucionais.
e aí o Poder Judiciário acaba tendo que interferir, e o próprio Legislativo mais para frente vai alterar esse teor, isso pode dar problema na nossa relação entre os poderes? Na verdade, isso já é um problema, né? Porque assim, ó, a medida provisória ela tem um período de validade bastante escasso, ele pode ser prorrogado uma única vez. E nós já tivemos o caso de uma ADIM ser julgada antes da renovação da medida provisória. Então, se o judiciário já precisa se manifestar em poucos dias sobre a constitucionalidade de algo que é temporário e que ainda vai passar pelo processo legislativo, a medida provisória, ao invés de dar uma resposta para a população, ela cria uma ruptura da harmonia e do equilíbrio entre os poderes. Então, assim, ó, o que me parece uma opinião bastante honesta, e já colocando para os advogados que estão nos assistindo aqui, essas medidas provisórias só vão ter alguma repercussão negativa em caso de dissídio, em caso de lide. Se nenhum trabalhador ou nenhum sindicato, o próprio Ministério Público não reivindicar a anulação ou a modulação de efeitos ou uma adequação, essas medidas provisórias não vão ser convertidas em lei, e mais do que isso, ninguém nem vai lembrar que elas existiram. É o que a Andrea colocou, elas vão ser regras históricas. E aí, fazendo um apanhado do que tu colocaste agora, da interpretação literal gramatical ou histórica... Peraí que travou. Repete. Ih, agora travou. Peraí. Travou. Aguarde. Oi, tá ouvindo agora? Vocês estão ouvindo, Oscar? Agora eu tô. Sim. Na verdade, assim, ó, quando tu colocaste que a gente se apega às intenções do legislador, e aí faz uma interpretação histórica, ou também a questão gramatical literal, eu me lembro muito aquela pergunta que a gente faz para as crianças: o que você quer ser quando crescer, ou você gosta mais do papai ou da mamãe? Na verdade, nós não precisamos saber o que nós vamos ser quando crescer, nós temos que nos criar, e aí quando crescermos, seremos, assim como nós podemos gostar do papai e da mamãe. Então, assim, a primeira interpretação sempre vai ser a gramatical literal. Nós um dia vamos passar pela história, depois pela questão volitiva, e vamos chegar a um contexto constitucional e de ordenamento. Então, assim, ficar criticando ou elogiando a medida provisória, isso tem tanta validade quanto assistir agora os VTs que a Globo apresenta da final da Copa de 94. A gente já sabe o que vai acontecer. Nada. Então, a ideia que nós temos que ter é o seguinte: pegar a Constituição e pegar a CLT, e ver assim, o que nós precisamos adaptar daqui para enfrentar uma pandemia. E aí depois olhar a medida provisória. Então, assim, a medida provisória trouxe algum elemento novo que se justifique, e não simplesmente para prestar contas de que está se enfrentando a pandemia, até porque, assim, tu colocaste a questão do poder executivo. Travou de novo. Para mim travou. Para vocês travou o som? Posso continuar? Patrícia, ou travou? Peraí, vai ter que voltar um pouquinho. Agora eu estou te ouvindo. Não, então, assim, ó, o que acontece? Assim como o executivo legislar é uma função anômala ao poder que normalmente administra, nós também temos que legislar com essa fúria, com essa intensidade, e negar que a pandemia seja grave, ou pedir o retorno ao trabalho, são atitudes contraditórias. E aí, para quem, como tu, é forjada no direito civil, isso me lembra a teoria do venire contra factum próprio, né? Por que eu vou legislar se eu acho que não é nada grave? Por que aplicar regras de exceção se tudo vai passar logo? Então, assim, a desconfiança e aquilo que o direito precisa, que é o que nós estamos tratando aqui, de segurança, ficam muito em segundo plano. Então, me parece assim, nós temos... Peraí que travou de novo. Tá travando. Para vocês tá travando também, Oscar? Para mim tá tranquilo aqui. Não? Não, peraí. Não tá? De novo. Agora o som tá bom, eu acho. Tá. Não. O que me parece... Tá voltando. Não tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Tá? Na verdade, assim, me lembra muito as disposições do direito civil, do venire contra factum próprio, que a gente faz uma coisa e tenta se beneficiar daquilo. Então, assim, eu diria que o que o direito do trabalho menos precisa agora é de novas leis.
ele precisaria amadurecer aquelas ideias da reforma trabalhista e justamente fazer valer o negociado. Mas um negociado que considere patamares mínimos, razoáveis, e também conte com a maior quantidade possível de... Quanto mais agentes... Travou de novo? Tá andando, não? Tá, agora tá travado de novo. O Rogério disse que a tua internet da rádio tá travada. Mas o teu som tá travando muito. A tua imagem também, mas o som... Voltou, Dani? Diz aí. Porque pra mim, não. Eu não ouço o Dr. Oscar no momento. Pois é, tá ruim, né, Bea? Agora melhorou. A tua internet é 4G? Ou tu tá usando Eu botei de casa? 4G agora, eu tava no Wi-Fi, mas agora tá andando? Tá, o pessoal disse que tu sumiu. Pra mim não, tu aparece, mas o som tá ruim, sabe? Então parei que eu vou ligar de novo. Melhorou? Pois é, ô Bea, me diz se vocês me escutam. Eu estou travada também ou só o Oscar? Pois é. O Oscar vai dar uma volta, peraí. Então peraí, vamos fazer assim. Ele vai pendurar na janela, o telefone, aquele negócio. Eu tô slow motion. Gente, já pensou em slow motion? Depois dos 40, ninguém pode ficar em slow motion, gente. Ah, tá. Melhorou agora? Eu acho que sim. Ah, o vídeo melhorou um pouco. Mas e o som, tá vindo? Tá, agora pra mim tá. Então, como eu estava dizendo ali para vocês, me parece que o que nós temos que preservar, acima de tudo, é o envolvimento dos destinatários dessa norma na produção das adequações setoriais. Nós não precisamos de uma nova CLT, nós precisamos de um novo direito de trabalho, como alguns têm colocado, é o direito de trabalho emergencial das MPs e das lives, mas nós temos que fazer o quê? Aquilo que há 3 anos foi plantado, ele precisa começar a ser semeado. Então, se a discussão é o negociado prevalecer sobre o legislado, que façamos essa negociação, mas não individual, que se faça uma negociação justamente coletiva. Se o Ministério Público, por o fiel da balança, ou até mesmo os sindicatos, não vai haver divergência, tampouco dúvidas, para um posterior ajuizamento de ações, ou até mesmo de ações de constitucionalidade sobre isso. Agora, o Supremo ser acionado... A gente conversa sobre isso, né? Eu sempre brinco com o pessoal do salário por fora, que eu falo assim, enquanto tá tudo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. Ninguém discute se pode ter salário por fora ou não, enquanto tá ganhando os reflexos do salário por fora, enquanto tá todo mundo contente. Na hora que acontece a rescisão, que o cara não recebe as verbas do por fora na rescisão, aí, na verdade, não podia pagar o salário por fora. Então, eu digo isso porque agora nessas MPs, a gente sabe que se os atores ficarem felizes com o que for negociado, não nos cabe discutir se a MP está boa, não está boa, se precisa de projeto de lei de conversão, se não precisa, porque isso realmente vai ser desnecessário. Mas aí, até enquanto estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, então, partindo disso, se a gente usasse adequadamente o 611-A, que era para ser o revolucionário da reforma trabalhista, a gente não precisaria da MP 927, por exemplo. Talvez da 936 a gente precisaria da 936 por causa do benefício emergencial. Mas a 927 a gente não precisaria se a gente realmente entendesse que o 611-A é bom. Não é? Para coletivo, né? Certeza. E assim, ó, mais uma vez... Em pé? É a minha altura, que eu sou da altura da tua. Melhor mais para cá. Tá. Então, assim, o que acontece? O que eu acho que o estado de calamidade ele permite é uma adequação pontual e setorial de algumas disposições que já existem na Constituição e na CLT. Jamais uma nova legislação, porque essa nova legislação não vai ter nem tempo de ser convertida em lei, porque ela é emergencial, ela é temporária. Ó, chegou uma pergunta ali do Gelson, mais ou menos, o poder de negociar as sanções não são iguais. Eu entendo também que há uma desigualdade. Não, ele está dizendo que são iguais. É que a gente, para nós, principalmente pessoas como nós, acreditamos que na negociação coletiva nós estamos tratando de iguais, e na negociação individual nós não estamos tratando de iguais. Tanto que olha, eu vou dizer uma coisa. O Aurélio é em outro sentido, é que é emergencial, por isso que o individual vale.
Na verdade, isso. assim, ó, o que me parece que precisa ser recolocado é o seguinte: o plano coletivo só equipara os desiguais quando os sujeitos coletivos têm uma estabilidade mínima. Desde que a reforma trabalhista foi convertida em lei, daquele PL, os sindicatos não estão nem perto do que já foram em termos de estabilidade. Então, mesmo na esfera coletiva, uma das críticas que eu ouvi foi: mas os sindicatos querem cobrar taxas para negociar, os sindicatos querem cobrar para homologar a rescisão, o sindicato isso, o sindicato aquilo. O sindicato nunca vai poder ser um problema. Ele sempre vai ser uma das chaves da solução. A questão é a seguinte: não foi observada uma regra de transição quanto à compulsoriedade da contribuição sindical. O próprio custeio foi objeto de um ano e meio de discussões, ações diretas de inconstitucionalidade, ações individuais. Então, assim, o sindicato também padece antes da pandemia. Então, exigir que ele simplesmente seja um ente abstrato, que apareça e diga: não, eu vou homologar, eu vou negociar. Gente, o sindicato não tem custeio como tinha há bem pouco tempo atrás. Nós não tivemos uma redução de 20%, 25% até chegar numa faculdade de contribuição. Então, assim, querer que o sindicato, que já estava trabalhando com parcos recursos, muitos sindicatos tradicionais, até centrais sindicais, vendendo sedes, se desfazendo de patrimônio, também é um pouco de insensibilidade. Não há sindicatos sem trabalhadores, sem categoria, mas também não há trabalhadores sem o sindicato. Então, mesmo a esfera coletiva não me parece mais tão isenta e tão equilibrada quanto já foi há 3 anos ou mais atrás. Então, assim, negociar individualmente não é negociação, porque não há espaço para negociação. Não, a gente coletivamente sabe que é um princípio de negociação. Tanto que uma das coisas que eu tenho chamado a atenção é que, para além das NRs e para além das portarias do Ministério do Trabalho, que hoje também quase não existem, nós temos nos valido muito das notas técnicas do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem cumprido uma função supletiva e preenchido esses espaços, e nós tínhamos um vácuo. Então, eu sou forçado a trazer essa ideia de que não apenas uma negociação de classe patronal com o sindicato, mas, se possível, contar com a anuência e com a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, não vai faltar legitimidade nessas negociações. O que não pode haver é uma imposição. Ou faz isso, ou não se tem mais emprego. E aí nós saímos muito prejudicados, né? Porque mesmo judicialmente essas questões não vão aparecer. Não, esse tipo de questão não. Só que a gente está quebrando todo um sistema que a gente gostaria que se mantivesse de tudo que se lutou, de dignidade do trabalhador, do respeito às regras mínimas e tudo mais, mas que quando a outra opção, porque aquela história das opções, a gente já discutiu muito isso nos grupos, mas é um acordo. Não, não é um acordo. Se a outra opção é perder o emprego, nós não estamos falando de acordo. E aí esse cara continua com medo de perder o emprego, isso também não vai chegar para nós, porque ele vai aceitar, ele não vai fazer um pedido de rescisão indireta. E aí, dentro dessa, voltando para as nossas linhas constitucionais, essa opção do controle concentrado é vantajosa nesse momento, a opção do STF tão imediatamente após, porque foi muito rápido, né? Nessa visão, nós estamos discutindo as MPs, é claro que eles são notáveis, mas eles então, num primeiro momento, já haver uma análise de controle concentrado da constitucionalidade das MPs. Tu achas que isso... Temos vantagens para fins de segurança jurídica, temos a vantagem do controle concentrado. Mas isso se mantém com o tempo, à medida em que realmente vão se aplicando as medidas? Porque mal teve aplicação e já teve declaração de constitucionalidade. Uma das coisas bem interessantes... O que isso vai acontecer? Que os ministros do Supremo são pessoas que têm notório saber jurídico, principalmente em matéria constitucional. Mas o forte do Supremo nunca foi o direito do trabalho. O direito do trabalho nunca foi visto como um direito fundamental, como um direito social, e até mesmo nunca se entendeu que o direito do trabalho estava fora da CLT. Então, mesmo os artigos 6º dizendo que o trabalho é um direito social, o artigo 7º, com aquele extenso rol, né, e nós temos ainda o artigo 9º, que fala dos sindicatos, os nossos ministros têm bastante estranheza quando tratam dessas questões, e mesmo de questões sindicais, qual a natureza jurídica da contribuição sindical. Então, assim, não entrando no mérito sobre o acerto ou erro das decisões do Supremo, mas questionar a constitucionalidade antes mesmo de interpretar a lei, eu acho bastante prematuro. E se nós formos observar,
grande parte dessas ações diretas de inconstitucionalidade são propostas por partidos políticos. Então fica até complicado, né? São eles que depois vão analisar esses dispositivos para converter em lei. Então, já chegar na largada e não esperar uma interpretação, porque eu sempre penso o seguinte, o controle concentrado, ele tem por ganho uniformizar o entendimento. Ele tem o efeito erga omnes e aí ninguém pode dizer que não é aquela interpretação. Mas, ao mesmo tempo, o controle difuso, bem utilizado, Voltou. Tá ouvindo? Porque a tua imagem congelou para mim. Então me parece assim, ó, embora não seja erga omnes o controle difuso, ele tem a vantagem de apenas declarar inconstitucionalidade em último caso. Nós sempre vamos tentar interpretar e salvar o dispositivo. E o controle concentrado não. Ele faz um tudo ou nada. E ainda modula o efeito desse tudo ou nada. Então, assim, tudo isso pode ser evitado. A questão é que eu vejo, principalmente com os advogados de empresa, que eles precisam dar um panorama para os seus clientes antes de aplicar. Qual o risco, se isso é seguro, se isso é certo ou errado. E a segurança jurídica é a última coisa que está sendo avaliada nesse momento, tanto que as leis estão vindo umas contra as outras, e a maior dificuldade que nós temos na hora de aplicá-las é manter o sistema como sistema, porque elas são normas que parece que valem sozinhas. E aí quando a gente fala em Constituição, as pessoas se chocam. Não, mas é uma medida provisória, a Constituição só precisa ser seguida no artigo 62. É relevância e urgência, o resto é com ela. E não é assim. Né? Tanto que me lembra muito quando eu falo, às vezes, em aula para os alunos, sobre a questão do processo, junto com o direito material, e a gente traz elementos do direito constitucional, e aí eles, quando podem, dizem assim, não é que não seja interessante, mas o senhor fugiu do tema. O tema é só contrato de trabalho. Se eu usar uma outra fonte ou integrar isso, eles estranham e aquilo fica difícil. E é o que tem acontecido com a gente, com esse monte de medida provisória. As pessoas esquecem que existe uma CLT, esquecem que existem normas coletivas, esquecem que existe uma Constituição e ficam querendo encontrar todas as respostas numa norma de 20 artigos. E que, inclusive, nos gera um outro problema, que o fato de ter o controle concentrado agora e a declaração de constitucionalidade nesse momento, alguém até perguntou a questão do efeito prático disso. Olha, primeiro, aqui nós vamos chegar nessa questão de propostas, mas a nossa ideia é realmente discutir a questão jurídica da coisa. É isso que o Oscar falou, eu vejo, porque também tem meu irmão que é advogado, as empresas falam, então eu vou usar tudo. E tem empresa que ele diz, você não precisa usar nada das MPs. Nada. Mas todo mundo está usando. Então, assim, cara, aprenda com a sua mãe, você não é todo mundo. Então, não precisa necessariamente usar, porque está previsto na MP. E aí, o que acontece? Essa MP que foi declarada constitucional agora, depois, quando ela for convertida em lei e ela tiver alguma mudança de artigo, tiver qualquer sutileza, pode mudar completamente o entendimento do mesmo Supremo que agora está declarando constitucional. Então, respondendo à pergunta, acho que do advogado que perguntou qual é o efeito prático disso, é que o que agora o STF está te dando como segurança jurídica pode se transformar numa nova interpretação com uma nova segurança jurídica daqui a 6 meses. E se essa MP caducar, se essa MP caducar, nós continuamos com esse problema. Ela foi constitucional enquanto ela durou, mas não significa que cada acordo individual que permitiu o teletrabalho, que permitiu o banco de horas, que cada suspensão, que é isso que as pessoas não entendem, ela é constitucional em tese, é isso que faz o controle concentrado. Ela é constitucional em tese. Depois, se o sindicato ou o MPT resolver questionar suspensões e reduções específicas, se elas obedeceram aos critérios da própria MP, pode-se chegar em constitucionalidade do que foi celebrado. Não é porque o STF diz, porque isso aconteceu com o artigo 29, né? Então tinha o artigo 29, aí entendiam o seguinte, nunca é doença do trabalho, que não era o que o artigo dizia. Aí suspende o artigo 29, então agora sempre é doença do trabalho. Não é só a declaração pelo controle concentrado, continua sendo necessária a interpretação depois para o futuro
Eu voltei? Obrigada, Gelson. Vai defendendo a robotização, te pego. E, inclusive, isso me lembra aquela situação que nós tivemos no TST, produção. Pode ir por norma coletiva, não pode reduzir. Aí o Ministério do Trabalho fez a portaria, delegou a autorização para redução, e aí nós tivemos um passivo completamente evitável, porque cada um apontava para o outro e dizia, não, ele é que autoriza, ele é que autoriza. Então, assim, é bem complicado isso, né? Eu acho que é o oposto da segurança que nós estamos vivenciando. Porque, na verdade, é o que tu disse. Na verdade, é o que tu falaste, assim, poderá o empregador, não deverá fazer. Pois é, nisso é que nós estávamos naquilo que a gente tinha conversado sobre essas, quais serão as opções que a gente poderia, que ideias que a gente pode dar para as pessoas. E eu acho que o principal é realmente essa questão da faculdade na adoção das medidas apresentadas. Parar de tratar essas medidas como algo que está sendo imposto pelo governo. Quem tiver outras opções, inclusive tem gente que pode fazer excelentes acordos coletivos, porque tem boas relações com o sindicato, e fazer de forma completamente diferente do que está na MP, e isso ser tão válido quanto fazer pela MP e provavelmente mais seguro. Né? Sim. E lembrar que a gente tem que essas, até porque o que está na medida provisória tem a vigência da medida provisória. E, eventualmente, num acordo coletivo, você pode dar uma vigência de 1 ano. Você pode trazer uma vigência muito maior para medidas mais adequadas do que a vigência da MP, que você não sabe o que vai acontecer depois. Até porque o fato dessa MP ser dessa forma não quer dizer que a gente já sabe, né? A história mostra, a MP 905, o projeto de lei de conversão dela é muito diferente dela. E deu no que deu, em nada. Sim. Né? E aí teve gente que não emitiu CAT para quem sofreu acidente de trajeto, e agora isso vai virar problema nosso. Então, tudo que depois não for regularizado, essas coisas vão virar problema nosso. Porque se não converter em lei, tem gente que vai pedir as horas extras do banco de horas. Se não for convertido em lei, vai dar problema no teletrabalho. Eu não tenho dúvida de que... Aliás, eu não tenho dúvida de que vai dar problema no teletrabalho no futuro. Porque não foram fornecidas as condições adequadas, entendeu? Então, são medidas que podem ser tomadas. Por que aplicar o teletrabalho, que é o teu negócio mesmo, né? Será que precisa aplicar o teletrabalho da MP? Não pode aplicar o teletrabalho da CLT? Qual é o problema do teletrabalho da CLT? Quer dizer, são os mesmos problemas do teletrabalho da MP, né? Não são problemas diferentes do teletrabalho da MP. Nós temos as mesmas restrições. Por exemplo, eu e tu, eu acho que pensamos da mesma forma que é possível o controle de jornada. Então, isso tanto faz se é até o teletrabalho da MP, se é o teletrabalho do artigo 75. Né? Sim. E como ponderar isso com a primazia do interesse público? Porque atrás disso tudo temos interesse público. Me diz. Essa questão, assim, ó, antes da gente dizer como equilibrar isso tudo com o interesse público, é saber o que é o interesse público. O interesse público é a arrecadação do Estado, das empresas que produzem. O interesse público é manter o adimplemento das dívidas que os trabalhadores, enquanto consumidores, têm. O interesse público é não deixar os consumidores sem o serviço. Tudo isso é o interesse público. Eu até diria que o interesse público é o interesse que abarca a maior quantidade possível de sujeitos. Mas não há um sujeito ativo e outro passivo. O interesse público é o interesse das políticas públicas, o interesse público é o interesse da arrecadação, é o interesse da qualidade de vida dos cidadãos, tudo isso é interesse público. Se alguém ficar de fora, a situação não é mais interesse público. Interesse público, inclusive, é que não haja a necessidade de arguições de inconstitucionalidade, ou de demandas, ou de greves. Entende? Então, me parece assim, ó, somente, e eu acredito piamente nisso, eu sei que nós não temos uma maturidade institucional e até mesmo social para uma mesa de negociações em nível nacional. Porque as fissuras e as feridas que nós temos dos últimos tempos, entre o capital, o trabalho, entre a notícia e a fake news, deixou as pessoas no estado de ânimos e com os nervos à flor da pele. Mas é essencial que a gente consiga sentar, olhar no olho e conversar, porque assim, ó, embora não estejamos todos no mesmo barco, mas no mesmo mar, as ondas vão atingir a todos em algum momento. O problema é que nos últimos tempos, o empresariado, o capital, não todo, mas pelo menos uma fatia dele, ganhou muito espaço, né, nas políticas públicas de enfraquecimento
dos sindicatos por meio da reforma trabalhista, e isso não permite que seja feito um diálogo. Nós não temos nem mais uma mesa de negociação. A coisa foi tão para o plano individual que hoje é difícil chamar o sindicato de ator social, porque o sindicato só é lembrado quando a festa já está no final. E todos os sindicalistas sempre querem negociar, querem apresentar, mas no Brasil o sindicato é visto como uma ameaça, não como uma contribuição. Então, assim, para preservar o interesse público, primeiro nós temos que saber o que é o interesse público. E, a meu ver, o interesse público é o interesse da quantidade possível de atores e de sujeitos. E isso tem sido esquecido nos últimos tempos no Brasil. Não existe mais a figura do opositor, existe a figura do inimigo. Né? Se houver inimigo, eu não tenho que conversar, eu tenho que aniquilar. E a gente tem, na verdade, que costurar uma resposta para isso. Não basta que os poderes da República façam um novo pacto, a ponte para o futuro, ou um novo pacto republicano. É importante que fora do Estado, os cidadãos e também os sujeitos possam interferir e dar sua contribuição. Porque são eles, em última análise, os destinatários da norma. Pelo menos assim me parece, né? E aí, com o que nós temos agora, de tantas alterações, até isso está falando do sindicato, eu converso muito, eu já trabalhava muito na questão sindical por muitos anos, e nós temos um problema sério de falta de cultura do coletivo, né? Que é uma falta de cultura também. Tu em Blumenau, e quando eu estava em Blumenau, a Beatriz também lembra, não há como comparar o sistema e a força sindical da região do Vale com outras regiões do estado e principalmente do Brasil. Então, quando eu trabalhei em Timbó mesmo, é outro nível de negociação. É negociação coletiva, as mesas acontecem e eles se consideram como parceiros buscando o mesmo objetivo. E é interessante pensar que são os mesmos empresários que combateram a contribuição sindical compulsória, que não eram eles que pagavam, sim, os trabalhadores, mas foram eles que defenderam o fim da contribuição compulsória e agora estão reclamando que o sindicato não negociar sem um pagamento de contribuição, como se alguém tivesse que trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça. Então, inclusive, teve um problema na verdade, em Santa Catarina, que era do sindicato patronal, que não queria fazer convenção coletiva, porque ele disse, olha, eu não tenho mais, não existe mais, é uma coisa que eu tenho até pensado muito, vou escrever sobre isso, eu não vejo mais nenhuma razão para as cláusulas de negociação de acordo de convenção coletiva abrangerem a toda a categoria, porque não faz sentido alguém que não se sente pertencendo à categoria e por isso não se envolve com o sindicato, depois ser totalmente beneficiado pelas condições que o sindicato duramente conquistou às custas do dinheiro de outros colegas que assim se sentem. Né? Mas eu sei que isso é uma coisa minha, eu já sou, mas aí já é meu. Divirjo, mas não é esse o objeto. Mas nesse momento, eu gostaria que voltassem, entende? Que percebessem, que eu acho que falta a sensação de pertencimento nas categorias, né? E isso no litoral é muito mais forte do que na indústria, por exemplo. No turismo isso é mais fraco. Mas os advogados sabem que eu sempre falo isso, é piscina para quem é no clube querer usar piscina quem não é sócio, né? Mas a gente sabe que o sindicato, inclusive, se a gente tivesse formação sindical mais adequada, eu sempre falo isso, o dirigente sindical, então o presidente do sindicato dos vigilantes é um vigilante com liderança. Isso não qualifica para depois negociar, coitado, ele tem que ser preparado, ele também tem que estudar, ele também tem que ficar pronto para isso, para ele ser realmente um ator social e também não ser engabelado na negociação. Então, a ideia da negociação ser coletiva também parte de uma série de premissas que a gente já não eram muito fortes para nós. E que depois da reforma, é claro, que enfraqueceram. E aí agora, nesse momento, em alguns setores, se quer empurrar uma negociação para dizer, não, eu quero coletivo, então eu empurro para o sindicato. E quando o sindicato não aceita, entra com ação judicial para exigir. Sim. E eu acho que isso realmente é um problema. Então, essa amplitude dos negociadores é muito importante, né? Dos interessados, para que a gente possa ter o primado do negociado sobre o legislado. Inclusive, eu vou dizer assim, da mesma maneira que eu coloquei que o Ministério Público do Trabalho ocupou esse espaço deixado pelo Ministério do Trabalho e tem feito um papel de consultoria, até mesmo de orientação muito grande, e parece que o judiciário vai ter que se reinventar nesse novo quadro, porque nós não vamos mais poder esperar o ajuizamento de ações, sejam individuais ou coletivas, e a nossa história, a nossa vocação conciliatória vai ter que se fazer valer cada vez mais. Então nós vamos ter que ser os mediadores judiciais.
já que a emenda constitucional 45 exigiu como um acordo e o dissídio coletivo passou a ser exceção, nós temos que nos reinventar e atuarmos também de uma maneira não contenciosa, porque me parece extremamente importante que essa nossa experiência de mais de 70 anos, com a conciliação, se perca justamente agora. Não que o sindicato esteja numa distância tão grande assim da categoria patronal, mas me parece que ele não tem mais como chegar e dizer. Tanto que aquele período que o TST defendeu a ultratividade era uma forma de chamar os empregadores para a negociação coletiva. Eu nunca adotei a ultratividade porque me parecia que a sustentação dela era muito frágil. Mas a questão é a seguinte, como submeter o ajuizamento de uma demanda, mesmo uma demanda atípica, à anuência de uma das partes? O réu nunca vai querer ser processado, mesmo que seja um dissídio coletivo. No conceito de lead, né? No conceito de lead, é porque o outro... Senão não é lead, né? Eu concordo que discordo, eu sempre falo isso. O mútuo acordo é isso, eu concordo que eu discordo, então vamos. Claro. Tanto que depois a interpretação que foi dada foi a recusa injustificada. Toda recusa vai ser injustificada. Então, assim, a gente brinca aqui, tu falou da questão do pai, da mãe, né? Dessa questão do não é filho dos outros. É a mesma coisa, quem tem irmão sabe, né? Um dos irmãos não quer resolver, ele só quer complicar. E aqui nós temos essa situação. Nós vamos acabar com as normas coletivas, porque não tem ultratividade, não tem obrigatoriedade, tudo pode ser negociado individualmente. O que sobrou de interesse do patronato? Nada. Mas não percebes, norma coletiva... percebes que há não é um arrependimento, mas como algumas coisas foram mal conversadas lá atrás na reforma, então a proibição da ultratividade, por exemplo, até não vou entrar no mérito, eu já mudei de opinião muitas vezes sobre a ultratividade, mas vejo, aí de repente a MP diz que pode. Ah, agora pode a ultratividade. Então, na verdade, quem sabe a gente conversa sobre possibilidades da ultratividade. Situações em que é possível a ultratividade, em vez de proibi-la absolutamente, agora o MP permiti-la, quase absolutamente. Assim como está prorrogando o mandato de cipeiro. A MP prorrogou o mandato de cipeiro. Então, o MP prorrogar mandato de cipeiro, gente, se pensar bem, está totalmente fora. Mas como isso não é uma coisa relevante para o conjunto, isso passa. Só que se a gente vai deixando que isso passa, é tudo que passa. Então, essa história da mediação judicial, até a gente viu o nosso tribunal tem a previsão da mediação pré-judicial. E eu rogo aos advogados que se quiserem, nós, e eu sei que todos que estão conosco, nossos colegas do tribunal, estamos mais do que dispostos a ajudar uma mediação pré-judicial também, não só uma mediação judicial. Nós queremos que o coletivo se resolva antes. É muito mais interessante. Eu sei, Bea, acumular mais esse papel é difícil, mas eu acho que, assim como o ministro Luiz Felipe falou ontem, o protagonismo da Justiça do Trabalho pode estar exatamente aí. E mostrar que também não somos apaixonados pelo litígio, que é a conversa que vem, que a gente quer que tudo vire processo. Isso não é verdade. Tanto que a nossa vocação para a conciliação, nós entendemos que, eu acho que nós podemos ajudar nessa mediação e buscar, inclusive, até achar, às vezes, o problema que não é dito claramente um para o outro, é dito para o mediador. E a gente pode auxiliar nesse denominador comum. Né? Essa que é a questão. Mas aí, aproveitando essa questão que tu trouxe, eu vou ter que dar um spoiler aqui, né? Nós estamos fazendo aquele ciclo de painéis virtuais da Escola Judicial e na outra semana, na sexta, dia 22, vai sair o vídeo que eu debato com a Janice sobre a questão da força maior e a Ângela trazendo o FGTS. Eu vou falar sobre a questão do sindicato. É muito importante, mais uma vez, invocar todos os atores sociais, porque o judiciário precisa fazer um meia-culpa. Nós muitas vezes imputamos aos advogados essa veia de litigância, atribuindo às instituições de ensino a falta da formação pela negociação e a conciliação, mas nós mesmos, premidos pela necessidade, o estatístico, enfim, o que se espera de um juiz, de uma juíza, nós também deixamos de lado a questão da efetividade e nos apegamos à forma. Então, assim, o judiciário também precisa fazer uma autoavaliação de como tem procedido em relação aos sindicatos, de extinguir ações, porque o nome da ação foi ação civil pública e não ação coletiva. É uma ação de cumprimento. Exato. Então, assim, aí vai recurso, o Tribunal dá provimento, manda voltar. Aí
extingue por ausência de interesse. Ou então uma outra discussão que me parece bastante quanto superada. É direito individual não homogêneo. Ou é homogêneo. Uma das frases que eu acabei usando é a seguinte: o sindicato ele tem o dever, porque é da sua própria razão de existir, de zelar pelo interesse e pelo direito de trabalhadores não identificáveis, sendo difuso, coletivo, quando for um grupo, individual homogêneo, quando tiver uma origem comum, e individual não homogêneo. Porque essa classificação fica uma classificação artificial. Onde houver um trabalhador potencialmente membro da categoria, há a competência e mais o interesse do sindicato em defendê-lo. Mas aí se cria um artificialismo, e em cima desse artificialismo a gente acaba afundando. E aí o próprio judiciário não cumpre a sua função de mediar o conflito e de buscar um diálogo entre os interlocutores. Então, assim, nós também temos uma parcela de responsabilidade, temos que sentar e botar isso às claras para que nós não nos tornemos parte do problema, ao invés de parte da solução. E para a gente, porque agora temos que nos encaminhar para os finalmente, a questão dos precedentes judiciais, que eu sei que te é muito caro, o que isso também vai nos ajudar, porque eu sempre falo da memória nublada que nós teremos daqui a 1 ano e meio, a Sim. memória do que aconteceu agora será muito nublada, né? Sim. E isso prejudica bastante. E aí a questão dos precedentes judiciais, tu achas que pode nos ajudar no futuro para a interpretação? Eu acredito que sim. Inclusive, alguns autores que não são do direito do trabalho, do processo do trabalho, têm dito que a maior dificuldade da pandemia é buscar precedentes onde não há precedentes, porque é uma crise, é uma situação sem precedentes. Mas para um bom hermeneuta, ou pelo menos para alguém bem intencionado, eu acho que a gente não pode buscar a identidade plena. Não vou pegar decisões dos anos 20, do século 20, e ver como é que o judiciário pré-trabalhista, né, tratou da gripe espanhola. Eu não preciso disso. Mas eu posso trabalhar com pontos de semelhança, que aí vem a questão do precedente. A gente pega a ratio decidendi, que é a essência dos precedentes, e tenta ver qual é a racionalidade daquela decisão. Isso pode ser durante uma enchente, durante um desabamento de barragem, diante de um terremoto, enfim, surtos de moléstias pontuais. Claro, não nessa dimensão que nós estamos enfrentando. Então, assim, quando buscamos o precedente, não é buscar emendas e nem soluções como band-aids que aderem exatamente àquilo que a gente precisa. Nós temos que buscar a razão de decidir, a racionalidade. E nisso o nosso Supremo tem decisões bem interessantes, o TST também. Só que, assim, o norte dessa busca tem que ser a Constituição. Não pode ser o clamor popular, não pode ser o partido que estava na presidência da República, não pode ser o ano que meu time foi campeão. Nós temos que buscar pontos de convergência. E aí os precedentes, sim, podem nos trazer um panorama. E outra coisa, que me parece que o direito do trabalho está bastante sedento, nós temos que resgatar os conceitos. Não dogmática pura e simples, que se retroalimenta, mas assim, a razão de ser do Instituto. Para que serve o aviso prévio? Qual é a natureza jurídica do FGTS? Isso vai nos dar respostas sobre limitar o saque a R$1.000 ou aumentar ele para 6.000 ou liberar todo. Né? Saber que antes do FGTS havia uma estabilidade decenal, que o uso desse dinheiro para financiar a habitação popular ou até mesmo o seguro-desemprego e outros programas não é um uso primário, mas é um uso que acabou se criando, é um desvio de finalidade. Porque eu tenho ouvido muitos argumentos, não posso liberar mais do que R$1.000 porque senão não tem como financiar a habitação. Mas se não tiver gente viva, não vai ter gente para morar em lugar nenhum também. Né? E agora o momento é de necessidades primárias, é alimentação, é sustento. O sistema habitacional pode esperar um pouquinho, né? Porque isso nós estamos falando é de economia, nós temos que pensar em subsistência. Né? Não tem ninguém construindo, assim, inclusive, essa situação, né? Se for assim, não tem ninguém construindo. Exato. Então, assim, se a gente ainda tivesse naquele tempo, que eram os bancos privados que ainda recebiam a conta vinculada, a gente não estaria sequer tendo essa discussão. É isso que eu acho. A gente estaria liberando com muita tranquilidade se o Bradesco tivesse a conta do sujeito. Como é a Caixa, a Caixa Econômica ela serve o bem comum. Mas isso é um problema do governo. O dinheiro, eu tenho muito claro que o dinheiro que está lá é do trabalhador. Ele não é de mais ninguém, ele é do trabalhador. A Maria Beatriz agora colocou sobre a questão do controle de convencionalidade. Perfeito. Gosto muito. Acho que a Convenção do OIT, assim como a Constituição, eles são os nortes, e aí eu ia resgatar os princípios do direito do trabalho.
Então, essa questão da Caixa, eu sempre digo, sempre Caixa para parcelar em... Oscar, ela vai